Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa correção da ficha de atividade de História, página 117. Encontre no caça-palavras os diferentes povos que formavam a população brasileira. Então, vocês vão encontrar asiáticos, indígenas, europeus e africanos. Esses foram os 4 povos que formaram inicialmente a população brasileira. Questão 2. O que os indígenas aprenderam com os portugueses? Eles aprenderam a falar português, a vestir roupas, comer com garfo e faca, né, porque eles comiam com as mãos, assistir às missas, assim abandonando a religião deles, e a manejar as armas de fogo. 3. O que os portugueses aprenderam com os indígenas? Os portugueses, eles trouxeram muitas influências, certo? Para os indígenas que já estavam aqui, mas também eles aprenderam muito. Eles aprenderam palavras nas línguas indígenas, a dormir em redes, comer mandioca, pescar e caçar. Questão 4. Por que os portugueses, quando chegaram ao Brasil, pensaram que os povos indígenas falavam apenas uma língua? Porque a maioria dos povos indígenas que ocupava o litoral falava o tupi-guarani. Página 118. Leia o trecho da música abaixo e depois resolva as questões. Tupi. O índio andou pelo Brasil, deu nome para tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tatu. Tu. É tudo tupi. Tupi-guarani. Essa música nós trabalhamos ela, crianças, numa outra aula. Espero que vocês lembrem. A. Escreva as palavras em tupi que aparecem no trecho da música. Quais são as palavras de origem indígena que apareceu aí no trecho, galerinha? Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia e tatu. B. As palavras em tupi que aparecem no trecho da música são nomes de cidades? Não. Alimentos? Não. Animais? Perfeito. O verso "Se o índio deu nome, tá dado" indica que os portugueses não adotaram palavras de origem tupi? Não. Os portugueses adotaram muitas palavras de origem tupi? Sim. Essa é a opção correta. Até hoje essas palavrinhas a gente usa, são usadas, não é verdade? Então são palavras de origem indígena que até hoje nós usamos. Questão 6. Observe as imagens e escreva o nome de algumas frutas consumidas pelos povos indígenas brasileiros. Então, na primeira opção, nós temos maracujá, pitanga, na segunda opção, caju, na terceira, e abacaxi, na última opção. Crianças, página 119. Leia o trecho a seguir. Muitos africanos não vieram ao Brasil de forma espontânea. Eles foram trazidos pelos como para trabalharem inicialmente nas plantações de... E aí, galerinha? Marque com o X a alternativa que preenche corretamente o trecho acima. Qual é a opção? Indígenas escravizados e café? Não. Portugueses, indígenas e pimenta? Também não. Portugueses escravizados e cana-de-açúcar? Sim. Como que ficou o trecho? Muitos africanos não vieram ao Brasil de forma espontânea. Eles foram trazidos pelos portugueses como escravizados para trabalharem inicialmente nas plantações de cana-de-açúcar. 2. O que você entende por escravizado? Essa questão nós trabalhamos na nossa aula passada. Escravizado refere-se a uma pessoa que foi tirada do seu poder de decisão, foi retirada a sua liberdade, sendo ela obrigada a realizar tudo o que o seu senhor mandar. O seu senhor, que é a pessoa que pagou por ela, né, que comprou o escravizado. Questão 3, crianças. Observe a imagem. Essa obra de arte é do ano de 1824 e está no Museu Castro Maia, no Rio de Janeiro.
Marque com um X o local onde os africanos escravizados estão trabalhando. Eles estão trabalhando numa cidade. Muito bem. 4. Qual foi a estratégia utilizada pelos africanos escravizados para praticarem suas crenças, que eram diferentes das dos portugueses? O que eles fizeram? Eles substituíam os nomes dos seus orixás pelos nomes dos santos católicos. Então, essa foi a maneira que eles encontraram de cultuar, de celebrar aos deuses da cultura deles. Eles trocaram os nomes dos orixás pelos nomes dos santos dos portugueses, da Igreja Católica. Questão 5. Leia o texto de Alfredo Boulos Júnior para responder às questões a seguir. A história da escravização do africano era uma sequência de perdas. Ele perdia a terra em que vivia, o convívio com parentes e amigos, a liberdade e, por fim, perdia o próprio nome. Ora, todos sabemos a importância que o nome tem para cada um de nós. Ele nos distingue em casa, na sala de aula, numa festa. Os bantus, por exemplo, às vezes agradeciam o fato de um filho ter vindo à terra com saúde, chamando-o de Ganda Zumbi, que numa das línguas africanas quer dizer filho do Senhor. Para um africano perder um nome como esse, para se chamar Ambrósio, Manuel ou José, palavra significado para eles era com certeza uma dor muito grande. Letra A. Quais eram as perdas sofridas pelos africanos quando eram escravizados? Eles perdiam o quê? A terra em que viviam, o convívio com a família e amigos, a liberdade, os nomes e, consequentemente, a própria identidade. Letra B. Por que o nosso nome é importante? O nosso nome ele é importante para nos diferenciar, para distinguir. O nome faz identidade, faz parte da nossa história. C. Por que os nomes Ambrósio, Manoel e José não tinham significado para os africanos? Porque eram nomes portugueses, ou seja, de uma língua e de um povo que eles não conheciam e, por isso, não tinham significado algum, enquanto os nomes deles tinham.